Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Aproveita e te inscreve no nosso canal, compartilha o nosso conteúdo aqui com a tua família, com teus amigos, porque sem dúvida você vai encontrar algo de muito valor e que pode ser uma bênção na vida deles. Então, se você é nosso espectador, se você tem acompanhado a gente, você sabe que nós temos estudado a vida do profeta Elias e do profeta Eliseu. E os nossos estudos já se concluíram a respeito do ministério e da vida deles. Então, como o Ademar mencionou, né, que a gente já está encerrando os estudos sobre a vida deles, nós decidimos fazer um pequeno resumo a respeito do Elias e a respeito do Eliseu. Porque o ministério dos dois, eles não conseguem ser separados, não dá para separar aquilo que Elias fez do que o Eliseu fez, e principalmente o contrário. Porque o Eliseu, ele é sucessor, ele dá continuidade ao ministério de Elias. Mas então, para isso, hoje a gente vai dar uma recapitulada naquilo que a gente já estudou aqui, para relembrar pontos muito importantes da vida do profeta Elias. Então, para relembrar, vamos lá. O Elias, ele é um profeta que surge de uma forma muito peculiar e diferente dos outros. Porque assim como a gente vê lá em Isaías, em Jeremias, nos capítulos 1, a gente percebe que Deus tem uma preparação, que Deus tem um cuidado especial com cada um deles. Não que ele não tenha tido com Elias, mas a Bíblia apresenta um pouco da vida deles antes do ministério. E com Elias isso não acontece. O Elias meio que cai de paraquedas e do nada ele começa simplesmente o seu ministério. Não fala muita coisa sobre a vida pessoal dele. O que a gente sabe é que ele é um tisbita e que ele morava na terra de Gileade. E que ele apareceu e foi chamado por Deus para atuar num momento muito crítico da história do povo de Deus. Vamos um pouco para o contexto. Naquela época em que o Elias começou o seu ministério, em que ele começou a atuar, recentemente o povo de Deus tinha se dividido entre as 12 tribos. Pois até o tempo de Salomão o reino era unificado, mas depois com a morte de Salomão o povo se dividiu e se tornaram as 12 tribos. E o lugar onde o Elias ele exerce seu ministério, onde ele vai trabalhar, é justamente no reino do norte. E ele vai trabalhar no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e Acasias. O rei Acabe, principalmente, ele foi um rei muito conhecido não pelas coisas boas que ele fez, pelo contrário. Ele foi muito conhecido pelas coisas ruins, pela maldade e por ter implantado no Reino do Norte a idolatria de uma forma assim, descarada e sem nenhum pouco de pudor. O Acabe, ele é filho do rei Onri, que ele, na verdade, por não fazer mais parte de um povo unificado, de um povo que tinha um rei para seguir, ele decide então se juntar com os povos vizinhos, porque naquele tempo era muito comum que quando você não se dava muito bem com teu vizinho, ele vinha e tomava as coisas de ti, um povo subjugava e dominava o outro. Então o rei Onri, ele decidiu fazer as coisas do melhor jeito, politicamente falando. Então, ele casa o seu filho Acabe com a Jezabel. E a Jezabel ela é filha de Tibal, que é rei dos Sidônios, que é um povo pagão. Então, quando ele casa o seu filho com uma pagã, ele abre portas para que dentro do Reino do Norte a idolatria seja implantada. Ele não pretendia isso, ele não esperava isso. A gente pensa assim, né? Os estudos mostram isso. Porém, foi o que aconteceu por descuido, porque a preocupação do rei ela foi muito mais em relação à política, à economia, do que com a confissão de fé do povo. E você sabe, se você está acompanhando os estudos, o quanto isso deu errado, o quanto deu ruim para o povo, essa mistura de Acabe com Jezabel. A gente vê que com eles, o povo da Samaria ficou totalmente dominado pela idolatria. Tanto que dentro da Samaria tinha um templo especialmente para um deus pagão, para um deus chamado Baal. Baal era um deus muito conhecido naquele tempo, porque ele era visto e conhecido como o deus da
da fertilidade, o Deus da vida. E quando Elias começa o seu ministério, quando Elias confronta o Acabe e a Jezabel, é justamente apontando o dedo para o Baal, para o Deus Baal. Porque a primeira coisa que o profeta Elias faz é lá no capítulo 17 de 1 Reis. Pega lá a tua Bíblia, vamos acompanhar o que está acontecendo, né? Lá em 1 Reis 17, a gente vê que Elias ele chega e anuncia para o povo de Deus uma seca que vem do próprio Deus, uma seca que vai fazer com que o povo tenha que sofrer. E assim, pelo fato de ter seca, não significa que o Elias estava absolvido disso. O Elias teve que passar pela seca junto com o povo. Quando Jezabel e Acabe sabem do profeta de Deus que vem anunciar a seca, eles já começam a ter problemas, eles já ficam com raiva e desejam a morte do Elias. Tanto que ele profetiza isso para o povo e ele precisa sair da cidade. Porque quando Elias profetiza uma seca, ele coloca em jogo a autoridade de Baal. Porque Baal, sendo Deus da vida e da fertilidade, ele não poderia permitir uma seca. Porque se ele é tão poderoso assim, por que o povo estava passando fome? Porque a gente tem que lembrar, não é como o mundo hoje que a gente compra as coisas, que a gente guarda as coisas. Lá é assim, não choveu, a produção não cresce, portanto, se não cresce, tu não tem colheita. As pessoas vão passar fome, as pessoas vão morrer. E diante desse cenário, acontece o começo do ministério de Elias. E assim, vai ser o tempo todo assim, uma briga entre Elias e Jezabel e Acabe. O tempo todo eles vão estar em conflito uns com os outros. Tanto que depois disso ele vai para Sarepta, ele lá se encontra com uma viúva. É muito interessante que dentro da perseguição de Jezabel e Acabe com Elias, a gente pensa que Deus vai cuidar e vai salvar a vida dele de um jeito extraordinário. E Deus realmente faz isso. Só que o extraordinário de Deus é muito diferente daquilo que a gente espera. Por exemplo, quando ele vai até a casa da viúva de Sarepta, que é onde ele faz se multiplicar o azeite e o trigo para que eles não morram de fome, a gente pensa que, por exemplo, aquela viúva ia ser uma viúva rica, com muitas posses, e por isso ela vai receber o profeta. A gente nunca pensa que Deus vai mandar o profeta dele, o homem que é porta-voz dele, para a casa de uma mulher que tem que tirar a última porção de trigo e de óleo e dar para o profeta, que vai fazer com que ela e o seu filho morram de fome. E por mais que vai contra a lógica, a obediência da mulher, da viúva de Sarepta, faz com que ela seja abençoada com a presença do profeta, porque não tinha mais esperança. Se você for lá para o capítulo 17, dos versículos 7 em diante, você vai ver que aquela mulher estava condenada à morte, porque era a última porção que ela tinha. Mas por ter obedecido a Deus e ter reconhecido no Elias um homem de Deus, isso fez com que o azeite e o trigo não cessassem. O azeite e o trigo nunca terminassem na casa dela até que voltasse a chover. E isso sustentou a ela e ao Elias e seu filho. Dentro dessa história acontece algo muito peculiar também, quando o filho dessa mulher vem a falecer e ela questiona Elias. Ela questiona a sua obediência e ela questiona Elias quando ela pergunta: "Que tenho eu contigo, ó homem de Deus?" Ela começa a pensar que pelo fato do profeta, do homem de Deus, estar na casa dela, ela então foi notada por Deus e Deus começou a perceber os seus pecados, as suas falhas, e decidiu castigar ela tirando seu filho. E Elias, para mostrar que não era essa situação, para ir ao encontro da dor e do sofrimento daquela mulher, ele se fecha no quarto com aquele menino e clama pela vida dele. E Deus permite que o milagre ali aconteça e que a vida dele seja guardada, que a vida dele seja salva para que ele continue cuidando da mãe dele como era necessário. Depois de Sarepta, ainda acontece que Elias ele precisa voltar para Samaria. Ele faz o caminho de volta para casa. E por causa da fome e da seca, ele precisa
confrontar novamente Acabe e Jezabel. Só que esse confronto ele não acontece de qualquer forma. Tem um general chamado Obadias, que ele serve ao rei, serve a Acabe e Jezabel, porém não se dobra diante dos gostos deles. O que significa isso? A Jezabel estava com tanta raiva dos profetas de Deus que ela ordena que todos eles sejam mortos. Ou seja, Elias e qualquer profeta, qualquer pessoa que falasse em nome de Deus, ia perder a cabeça. E o Obadias, ele não faz aquilo que a Jezabel mandou. Pelo contrário, ele esconde os profetas de Deus, os que ele conseguiu guardar a vida, e alimenta eles com as sobras, com aquilo que vinha da mesa da própria rainha Jezabel. Não é irônico como Deus cuida dos seus profetas e como Deus guarda eles, porque ele sabe que é desse jeito, que é por meio da palavra de Deus que o povo pode de novo se converter e voltar aos caminhos do Senhor. E foi esse mesmo general, o Obadias, que media, que faz com que Acabe e Elias se encontrem depois desse tempo em que ele já tinha profetizado, porém estava fora, estava longe de Samaria. E quando o Acabe e o Elias estão frente a frente, o Acabe ele começa a colocar a culpa da seca no Elias, né? Porque sempre é assim, quando a gente é... A natureza humana é assim, né? Quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Porque é muito mais fácil culpar os outros do que olhar para si mesmo e perceber que fez algo errado. E o Acabe, ele tenta colocar a culpa de tudo que está acontecendo no profeta Elias, ou seja, no próprio Deus. Quando Elias, na verdade, diz, você está enganado. A culpa do que está acontecendo é sua, porque você tirou o povo das mãos de Deus. Você que tem desviado o teu povo da vontade de Deus. Portanto, hoje, vocês vão conclamar, vocês vão convocar tanto o povo quanto os profetas de Baal, e vocês vão oferecer um sacrifício a ele lá no Monte Carmelo. E ali então que acontece esse episódio tão emocionante e tão interessante do Monte Carmelo. As crianças costumam ouvir bastante essa história, porque o Elias ele convoca tanto os profetas de Baal quanto os profetas de Deus, e eles montam 2 altares, 2 holocaustos. E ambos precisam oferecer um sacrifício ao seu Deus. Os profetas de Baal para o Baal e o Elias para o Senhor, que é Deus. Só que nenhum dos profetas poderia colocar fogo no seu sacrifício, no seu holocausto. Eles deveriam preparar tudo e clamar para que o seu Deus colocasse fogo para queimar o holocausto. E como vocês já acompanharam a história, como vocês já sabem, não deu muito certo. Os profetas de Baal passaram o dia todo gritando, chamando, se mutilando. A palavra diz que eles inclusive se mutilaram e se desesperaram para chamar a atenção de Baal. E Elias inclusive zoa da cara deles, tira sarro deles dizendo, ele deve estar no banheiro, ou talvez ele foi tirar uma soneca, por isso que ele não colocou fogo ainda no holocausto de vocês. E quando chega a vez de Elias clamar ao seu Deus para colocar fogo no sacrifício, ele redobra a dificuldade. Primeiro ele molha o sacrifício e faz um tanto de coisas que dificulta o holocausto de acontecer. E então ele clama ao seu Deus. E o Elias ele faz algo muito especial. Ao contrário dos profetas de Baal que estavam berrando, esperneando, ele se coloca em silêncio. E num sussurro ele clama a Deus para que Deus coloque fogo no seu sacrifício. E diz a palavra que o Elias nem tinha terminado a sua oração e Deus já havia mandado fogo do céu. Aquilo surpreendeu tanto o povo que presenciou isso, que todos perceberam o poder e quem era Deus verdadeiro, quem era o Deus de verdade ali. E nesse mesmo instante, os profetas de Baal, eles morrem e acontece um monte de coisa ali na história. Não deixe de ler, vai e procura lá em 1 Reis. E acontece que, enfim, depois que o povo reconhece que Deus é o Senhor, que a seca é cessada, que a seca termina. E daí um dos servos do Elias percebe que tem uma nuvem se aproximando. E com isso
Deus novamente faz um negócio assim, ó, fora do normal. O Elias, ele vai para o Acabe e diz, se a gente não descer correndo e voltar para Jezreel rápido, você vai ficar atolado aqui no monte, porque a chuva que está vindo vai realmente saciar a sede da nossa terra. Só que daí o que acontece é muito esquisito, porque o Elias, ele não só fala isso e ele sobe na carroça e todo mundo vai para lá. O Elias, ele vai correndo do Monte Carmelo até Jezreel, na frente dos cavalos e da carruagem de Acabe. Isso dá entre 30 e 35 quilômetros. Pensa, eles estavam o dia todo no Monte Carmelo, clamando, esperando, né, pelo sacrifício. Acontece aquele negócio fabuloso e o homem ainda vai correr 30, 35 quilômetros. Gente, se eu tiver que correr 1 quilômetro, eu não consigo, né? Aí vamos pensar que esse homem fez tudo isso ainda. Para se vangloriar? Para mostrar quem ele era? Não. Para mostrar quem era o seu Deus e quem estava por trás dele e do seu ministério. E Elias, ele fez muitas coisas mais. Elias depois, ele ainda tem uma outra coisa muito especial, que é a sua ascensão. Ele continua ainda, né, com seus problemas com Jezabel, com Acabe, e a gente percebe que, pelo fato deles não se dobrarem, o Senhor, ele coloca para eles de pagamento, de castigo, uma morte indigna, uma morte que vai desonrá-los. Portanto, tanto Acabe quanto Jezabel tiveram mortes muito doloridas e insignificantes, mostrando para todos que os conheceram que eles falharam, que eles não conseguiram encontrar o caminho para o Senhor, mesmo sendo alertados, e por causa disso eles precisariam sofrer o castigo. Depois do seu ministério com Elias e Acabe, com Jezabel e Acabe, o Elias, ele ainda vai atuar no ministério de Acasias. Foi um período um pouco mais curto e foi depois no reinado de Acasias que a maldição que surgiu com Jezabel e Acabe ainda alcança o reinado dele. Portanto, é tudo uma bagunça, porque Acasias, ele também não se coloca diante de Deus, ele continua com os mesmos hábitos de seu pai e de sua mãe, e isso dificulta o ministério de Elias. O Elias, no final da sua vida e do seu ministério, ele sofre bastante, ele passa por muita tristeza, ao ponto de desejar a morte. Porém, Deus não abandona ele, não deixa ele sozinho, guarda a vida dele, coloca ele de novo bem, faz ele perceber que ele precisa ainda colocar Eliseu no caminho, porque o ministério de Elias, ele não termina com a sua morte. Mas o Elias, ele não morre com a sua ascensão. O ministério de Elias, ele não termina com a sua ascensão, mas ele tem sua continuidade em Eliseu, porque Eliseu foi o que continuou no mesmo espírito, da mesma forma como Elias foi profeta, assim Eliseu também foi. Então, lá na sua ascensão, que foi algo muito espetacular de novo, o Elias, ele foi um dos homens que presenciou mais coisas extraordinárias de Deus. Ele nem precisou morrer, ele não precisou adoecer, passar por dor e perder o fôlego de vida. Ele foi o único profeta que Deus ascendeu aos céus, que foi elevado aos céus em um redemoinho, em um carro com cavalos de fogo. É algo espetacular que a gente não consegue explicar, mas onde a gente vê novamente que Elias era um homem amado, guardado e que viveu experiências extraordinárias com Deus por ter sido obediente. Algo que marca o ministério de Elias é o seu nome. O nome Elias significa Deus é o Senhor, Yahvé é o Senhor. E durante todo o agir, todo o atuar de Elias, a gente percebe que ele sempre foi obediente, que ele nunca deixou a sua vontade se colocar acima da vontade de Deus. Então, se tem uma coisa que a gente pode aprender de todo o ministério, de todas as coisas que a gente viu Elias fazendo, é da sua obediência e de que na vida dele a gente realmente vê que Deus é o Senhor.
E, gente, esse é o nosso pequeno, grande resumo sobre a vida de Elias. E se você tem vontade de conversar mais a respeito disso e ainda ficou com dúvidas e perguntas, não deixe de vir para os nossos estudos bíblicos presenciais toda sexta-feira, às 20 horas, aqui no centro, na comunidade da Melk Pomerode. E o meu desejo é que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.